Boa noite a todos, unção e paz. Sejam bem-vindos, querido, à nossa casa. Seja bem-vindo ao seu lugar de recomeço. Hoje nós estamos aqui com o nosso culto fé, primeiro culto fé do mês de agosto. E vai ser do gosto de Deus. Deus vai fazer muitas coisas acontecer sobre a sua vida. A Bíblia diz que o gosto de Deus, querido, é que a vontade dele se cumpra sobre a sua vida. E a vontade do Senhor é que todo homem chegue à plena consciência da salvação de Cristo Jesus. Então eu quero começar essa quinta-feira nessa fé poderosa que você está declarando, que haja salvação sobre a tua vida, que haja salvação sobre a tua casa, em nome de Jesus de Nazaré. Amém? Você recebe? Eu creio e recebo. Queridos, hoje nós vamos estar iniciando uma série de mensagens, né? Nós estamos falando constantemente verdade sobre Jesus. Quando o Senhor deu esse tema, o Senhor estava falando a respeito de nós conhecermos a Ele. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia em Hebreus, no capítulo 13, no versículo 8. Hebreus, capítulo 13, no versículo 8. Para mim, é um dos versículos célebres de Hebreu, tirando Hebreus 11, né, queridos? Que é fundamental na nossa vida. E ele é um versículo que dá hoje para você aprender ele, amém? Não é decorar, é aprender. Aprender a recitar, porque é muito bom, viu, querido? Você aprender os versículos. Procure aprender os versículos para que você possa recitar ele. Talvez você tenha dificuldade de dizer a referência, mas a gente precisa começar a aprender alguns versículos. E isso é uma das verdades que nós precisamos. Vou desmiuçar aqui um pouquinho mais tarde e vai dar tudo certo em nome de Jesus. Vamos lá? Você achou? Hebreus, capítulo 13, no versículo 8. Diz assim: Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. A igreja pode declarar essa palavra? Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Você pode declarar mais uma vez? Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Na versão King James está assim: e será para sempre na nossa vida. Amém? Então você pode dizer para alguém que está do seu lado: para sempre. Jesus é para sempre na sua vida. Queridas, verdade sobre Jesus. Uma das verdades que nós precisamos saber de Jesus é que Jesus ainda é o mesmo. Ele ainda é o mesmo. Ele é o mesmo Jesus que um dia esteve sentado no poço falando com a mulher samaritana. Ele é o mesmo Jesus que um dia declarou a ela: mulher, se você crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu interior. Jesus, ele é o mesmo, querido. Agora, o interessante, verdades que nós precisamos saber de Jesus, é que por ele ser o mesmo, ele ainda tem o mesmo poder. Você pode dizer: Jesus ainda tem poder. O nome de Jesus ainda tem poder. O sangue de Jesus ainda tem poder sobre as nossas vidas. E o mais interessante é que o poder que ele tem é para nos libertar. Você pode dizer assim: Jesus é o mesmo. O poder dele é o mesmo. E ele tem poder para libertar. Ô querido, quando nós conhecemos essa verdade, porque foi essa palavra que mais impactou o meu coração, quando o Senhor deu esse tema, verdade sobre Jesus, é que ele ainda é o mesmo. Ele ainda liberta, ele ainda faz acontecer através do seu nome sobre as nossas vidas. E isso me faz lembrar de uma história que está em Lucas, capítulo 13, no versículo 10 ao 13 em diante, que fala sobre a cura de uma mulher encurvada. Eu não sei se você conhece essa história, mas a Bíblia declara que um dia Jesus estava ministrando na sinagoga. Eles estavam reunidos como nós estamos hoje aqui.
E lá naquele dia onde Jesus estava ministrando, uma das verdades que foi falada sobre Jesus aconteceu naquele dia. Essa mulher, a história conta que há 18 anos ela estava encurvada por um espírito de enfermidade. Quando a gente estuda bem a calhar as escrituras detalhadamente, nós vamos saber que doença é diferente de enfermidade. Doença fala de coisas físicas, biológicas, coisa que os médicos podem curar, coisa que o médico pode atestar, mas enfermidade não. A palavra enfermidade, ela vem dizer que é espiritual. Então a Bíblia fala que essa mulher que há 18 anos, ela estava encurvada, ela estava com uma enfermidade. Então a Bíblia está dizendo, esta mulher, ela estava prisioneira por uma questão espiritual. Queridos, eu não sei quanto tempo aquela mulher ia à sinagoga. Eu não sei quanto tempo ela passou indo àquela casa, a ouvir palavras. Mas naquele dia foi diferente. Assim como hoje também vai ser diferente sobre a tua vida. Assim como hoje Deus quer fazer diferente na sua história. Aquela mulher há 18 anos estava encurvada. Mas no dia que ela vai à sinagoga e está lá uma pessoa chamada Jesus, uma das verdades sobre ele se manifesta. E qual é essa verdade, pastora? A verdade de Isaías 49, que foi profetizado sobre ele. Em Isaías, antes mesmo de Jesus nascer, Isaías já profetizava, porque Isaías é o profeta messiânico. Todo o livro de Isaías está falando sobre quem seria Jesus, o que Jesus viria fazer sobre nós. E uma dessas passagens, no 49, versículo 9, ele diz assim: diga aos cativos, saia ao encontro, porque ele foi ungido para pregar as boas novas, dar vista aos cegos, endireitar os caminhos, levantar os paralíticos. Essa é a verdade que nós precisamos conhecer de Jesus. Isaías está dizendo qual é o propósito que ele veio. Ele veio para mudar a história. Ele não veio apenas para ser um Deus que morreu na cruz e que nada pode fazer por você. Pelo contrário, ao morrer na cruz, Ele está dizendo que Ele pode fazer por mim e por você. Porque Isaías 53 declara que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Essa é uma verdade que a igreja precisa conhecer. É uma verdade que eu e você precisamos tomar posse sobre a nossa vida. Aquela mulher estava enferma. E as verdades que se falava a respeito de Jesus, querido, não era só um conto, não era só uma história, não era só um efeito. Era verdade. E nós descobrimos que essa verdade é verdade quando essa mulher aparece. Ela está lá no meio da multidão. E só Jesus consegue ver alguém no meio da multidão. Talvez tem pessoas aqui que não vão saber que você estava aqui nessa reunião. Mas Jesus sabe que você está aqui nessa reunião. E Jesus não só sabe que você está aqui nessa reunião, como Ele te conhece e Ele te chama pelo teu nome. E Ele sabe qual é as tuas causas que você precisa. Aquela mulher estava no meio da multidão, mas quem estava lá era Jesus, aquele que conhece todas as coisas, aquele que veio para cumprir a palavra de Deus. Ele veio libertar os cegos, fazê-lo enxergar, fazer os mancos voltar a caminhar. É isso que Mateus 11:5 declara sobre ele. Ele veio trazer boas novas. Boas novas fala de novidade, fala do evangelho. O evangelho, ele é poder de Deus para as nossas vidas. O evangelho é a palavra de Deus que pode mudar a nossa história. Essas foram as verdades
a respeito de Jesus, porque Jesus representa as boas novas, o evangelho de Deus para as nossas vidas. E estava lá ela no meio da multidão. E a Bíblia diz que Jesus chama ela do meio da multidão. E quando Jesus chama ela, acontece sobre ela a libertação. Sabe o que eu aprendo com isso, querido? Aquilo que Jesus disse em João no capítulo 8, no versículo 32. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Quando nós conhecemos Jesus, nós conhecemos a verdade. Quando nós conhecemos Jesus, nós nunca mais seremos cativos. Porque não foi para isso que Ele nos criou. Ele nos criou para ser livre e viver no reino da sua luz. Sabe, queridos, aquela mulher no meio da multidão, ela encontrou verdade sobre Jesus. Ela encontrou uma palavra que havia sido liberada. E aquilo ali confirmou que Ele era Jesus. Ele foi ungido para isso, para libertar os cativos. E a Bíblia diz que logo em seguida, que Ele diz, mulher, seja livre desse mal. A Bíblia diz que aquela mulher que andava 18 anos encurvado, ela teve o seu milagre, ela começou a andar. Outra verdade que se cumpre aqui, é que Lucas capítulo 4, no versículo 18, diz que Ele veio para endireitar o caminho. Queridos, eu não sei se você já viu, mas uma pessoa que ela anda encurvada, ela tem dificuldade de andar. A Bíblia diz que ao curar, o Senhor endireitou o caminho dessa mulher. Ela começou a caminhar com firmeza. Isso fala, querido, de direcionamento. Ei! Uma das verdades que nós precisamos conhecer de Jesus é que ao nos libertar, Ele quer endireitar os nossos caminhos. Eu não sei como você está aqui hoje, mas a Bíblia fala que Ele tem poder de nos tirar dos caminhos tortuosos e nos colocar no caminho da sua luz. Ele disse em João 14, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverás. Eu não sei que tipo de vida aquela mulher estava tendo, mas eu sei dizer que não era muito agradável. Porque ela, ao passar pelas pessoas, ela era vista como alguém defeituosa, deficiente, alguém impossibilitada, limitada. Mas quando Jesus libera sobre ela a sua verdade, a sua palavra, ela é liberta, ela é curada, e isso faz com que ela seja reposicionada. Sabe, queridos, uma das verdades sobre Jesus que nós precisamos aprender hoje aqui é que o Senhor quer endireitar o nosso caminhar e nos posicionar no propósito que Ele tem para as nossas vidas. Você não nasceu assim. E você também não vai morrer assim, porque Jesus é a solução para a sua vida. Muitas pessoas, elas vivem nessa ladainha ou nesse disse: eu nasci assim, eu vou morrer assim, a vida é assim. Não, querido. Existe uma verdade que você precisa saber. Jesus, Ele pode mudar a sua história. Ele mudou a história dessa mulher. E não importa o tempo, porque o tempo não é empecilho para Deus. E não importa quanto tempo você está nessa situação, Ele ainda é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Saiba, Jesus, Ele tem sobre Ele poder e autoridade. Agora eu quero que você entenda. Ter poder e autoridade é uma coisa, querido. A Bíblia fala em Mateus 28, 18 que Jesus, Ele disse aos seus discípulos:
toda autoridade me foi dada. Querido, ele não tem só poder e autoridade, ele tem toda a autoridade. E ele foi dada por causa do propósito que ele tem sobre mim e sobre a sua vida, que é nos reconciliar, nos curar, nos libertar, para vivermos aliançado com o Pai. Jesus, ao encontrar essa mulher, ele se revela como uma verdade que havia sido direcionada sobre ele. Jesus, ao encontrar com essa mulher, posiciona essa mulher no caminho da verdade. Jesus, ao libertar essa mulher, cumpre o seu propósito. Sabe o que Jesus está dizendo para nós nessa noite? Ele ainda tem o poder de cumprir a palavra que foi liberada sobre a nossa vida. Jesus está nos dizendo nessa noite que toda autoridade foi dada a Ele, mas nós precisamos conhecer esse Jesus. Muitos de nós, querido, conhecemos muitas coisas, mas uma das coisas que eu lhe asseguro nessa noite, nós precisamos conhecer mais a Jesus. Ele tem o poder de manifestar o impossível sobre a nossa vida. Ninguém foi capaz de libertar aquela mulher. Ninguém foi capaz de identificar que a enfermidade que ela tinha era espiritual. Mas há uma palavra de Jesus liberada sobre a vida dela, fez as cadeias caírem. Muitas das vezes existem áreas da nossa vida que precisa de uma intervenção, e essa intervenção não pode ser de qualquer pessoa. Essa intervenção precisa ser debaixo de uma palavra de Jesus. Eu não sei se você sabe, mas tem uma história bíblica em João no capítulo 9, no versículo 7, sobre o cego. E a Bíblia diz que ele está lá cego, e Jesus faz um lodo e põe sobre os olhos dele e manda ele ir até o tanque de Siloé para lavar os seus olhos. E no momento que ele lava, ele é curado. Esse texto, ele me traz a entender que Jesus, ele tem tanta autoridade, que Jesus só liberou uma palavra sobre a vida desse cego e ele foi curado. E se nós sabemos uma verdade sobre ele, que ele ainda é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, por que que nós ainda não buscamos a ele por causa das nossas vidas, que nós sabemos que às vezes, querido, não é nem o terço de expulsar um demônio. Tem coisa na nossa vida que não tem nada a ver com o demônio, tem a ver com as nossas decisões. Se nós acreditamos que Jesus foi capaz de curar o cego, por que que ele também não pode manifestar essa causa que você está buscando? Agora, uma das coisas que muitas das vezes nos interfere a conhecer essas verdades sobre Jesus é a nossa fé. Queridos, quando Jesus esteve no meio do povo, muitos estavam lá. E muitos estavam porque eram curiosos, muitos estavam porque eram críticos, mas muitos estavam ali porque criam em Jesus, criam nas Escrituras, criam que Ele era aquele que era enviado do Pai. E uma das verdades que não sobre Jesus, mas sobre nós, que nós precisamos saber, qual tem sido o nível de fé que nós temos tido em Jesus. Diante dessas especificações, quem nós somos? Nós somos só a multidão que está lá olhando. Quanto tempo mais nós vamos estar com essa causa na vida e vai ficar lá olhando e não vai até Jesus? Ou será que nós somos os críticos, que ficamos apenas observando as coisas que não estão acontecendo, criticando? Mas eu sei que aqui tem pessoas que não são assim. Aqui tem aqueles que estão prostrados dizendo: Mestre, se tu quiseres, tu podes me curar.
Mestre, se tu quiseres, tu podes fazer um milagre sobre a minha vida. Você é assim? Se você é um desses que acredita, como a palavra declara, que a fé é o firme fundamento daquilo que nós não vemos, mas a certeza daquilo que se espera, querido, você precisa se apegar à palavra que é a verdade. Você precisa se apegar a Jesus. E esse Jesus, ele ainda é o mesmo que Isaías falou sobre ele. Esse Jesus ainda é o mesmo que levantou paralíticos. Esse Jesus ainda é o mesmo Jesus que foi lá no tanque de Betesda e um homem que há 38 anos estava prostrado, paralítico, por questões de pecado, porque a sua vida estava envolvida espiritualmente, por questões de transgressões a princípios. E chega para ele e diz: queres ser curado? E a Bíblia diz que ele responde para Jesus, porque ele ainda não conhecia quem estava falando com ele. Uma das verdades que nós precisamos conhecer de Jesus é conhecê-lo à medida de identificar quem é ele. Você sabia que tem muita gente que, se Jesus falar com ele hoje, ele não sabe identificar que foi Jesus que falou? Essa era a situação daquele paralítico. Jesus estava falando com ele, mas ele não sabia quem estava falando com ele. E aí ele diz assim para o Senhor: pessoas racionais, pessoas que não conhecem Jesus, faz essas respostas. Não tem ninguém que me coloque no tanque. Jesus não está dizendo assim: quer que eu te coloque no tanque? Jesus não estava dizendo isso para ele. Jesus estava dizendo: quer ser curado. Sabe, queridos, falando sobre verdades sobre Jesus, nós precisamos começar a conhecer Jesus. E a Bíblia diz em João no capítulo 17: quando vier o Espírito Santo, ele vos ensinará todas as coisas a respeito de Jesus. Em outras versões está dizendo: ele vos revelará Jesus. E hoje o Espírito Santo, ele já está no meio de nós. Hoje o Espírito Santo, ele já nos toca, ele já fala conosco. E o que precisa, pastora? Eu me render. Eu entender que Jesus, ele é o único que pode mudar a minha história. Muitas das vezes, querido, nós estamos buscando portas, respostas, direções em lugares errados, enquanto Deus enviou o seu Filho para gerar o caminho, enquanto Jesus deu a sua vida para que eu e você estivéssemos no caminho. Agora, uma coisa nós precisamos entender, que é uma verdade sobre Jesus. Ele já fez o que ele precisava fazer. E ele já disse: eu sou o caminho. Agora eu e você precisamos escolher se nós queremos andar nesse caminho. Aquela mulher que há 18 anos estava encurvada, ela decidiu ir no caminho aonde Jesus estava. E eu queria desafiar você para os próximos anos da sua vida, porque isso não é para um dia, não é para um mês, não é para um ano, é para os próximos anos da sua vida. Eu queria desafiar você a se colocar, a conhecer Jesus. Eu queria desafiar você a conhecer o que Jesus pode fazer sobre a sua vida. Porque quando nós conhecemos as verdades sobre Jesus, querido, nós entendemos que Ele ainda é o mesmo. Ele ainda fala conosco, Ele ainda age sobre as nossas vidas. Eu lembro de uma passagem, após Jesus ter ressuscitado, Ele apareceu para alguns discípulos. E outros discípulos decidiram ir por outro caminho. Porque quando a gente é discípulo, a gente tem esse poder de escolha.
E a Bíblia diz que eles estavam indo a um caminho contrário, no caminho de Emaús. E a Bíblia diz que Jesus apareceu junto a eles. E eles não conheceram o que era Jesus. Eles conversaram com Jesus, mas não conheceram. Mas a Bíblia fala que quando Jesus sentou com eles e Jesus partiu o pão, esses discípulos, eles estavam na ceia com Jesus. Porque a Bíblia diz que quando Jesus partiu o pão, eles reconheceram que era Jesus. Sabe o que eu quero dizer para você aqui? É que você precisa se colocar a conhecer Jesus. E quando você se coloca a conhecer verdade sobre Jesus, até um simples gesto faz você entender o que Jesus quer sobre a sua vida. Entender que muitas coisas na nossa vida, querido, Ele já fez, Ele é o Todo-Poderoso. Mas que eu preciso me colocar no caminho. Eu preciso ser como esse cego que foi até o tanque de Siloé. Eu preciso ouvir a sua voz. Eu preciso aprender a identificar Ele. Agora, sabe o que é mais interessante? É que isso está acessível a todos nós. Porque uma das verdades que Jesus nos deixou sobre Ele é que no dia que Ele estava lá naquela cruz, Ele deu o seu grito. E foi a única vez que Ele abriu a sua boca, dizendo, está consumado. E aí a Bíblia diz que o véu do templo, ele se rasgou de cima a baixo. Sabe o que eu quero dizer a você? Uma das verdades que nós precisamos conhecer é que existe um caminho, e esse caminho está livre acesso para mim e para você. Você pode olhar para essa pessoa que está do seu lado e diga para ele, o caminho está de livre acesso. O caminho está de livre acesso. Não tem multidão, não tem os críticos, não tem alguém que precise mais do que você. É só você decidir passar pelo caminho. E Ele pode mudar a tua história. Querido, se uma mulher encurvada, que tinha dificuldade de andar, que tinha dificuldade de olhar, ela conseguiu chegar até Jesus. Você pode me ajudar com essa pessoa que está do seu lado? Ministra isso na vida dela. Se alguém que tinha dificuldade de andar, alguém que tinha dificuldade de olhar, conseguiu chegar até Jesus, imagine você. Você pode ir muito mais além. Essa é uma verdade sobre Jesus. Nós podemos ir mais além. Você pode ficar de pé no seu lugar. Ele ainda é o mesmo. Ele ainda é o mesmo. Ele é Jesus. Ele ainda muda histórias. Por isso que nós precisamos colocar o nosso coração, feche seus olhos, a conhecê-lo. Que você nessa noite possa sentir-se desafiado a conhecer Jesus. Os 18 anos que aquela mulher viveu encurvada, oh, querido, não se compara a partir do dia que ela conheceu verdade sobre Jesus. Existem coisas na sua vida que não há de se comparar com aquilo que Deus quer revelar a você. Talvez você está aqui e você acha que onde você está bom. Mas existem outros lugares que Deus quer te posicionar, que Deus quer te levar.